Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da crise que atinge imigrantes e refugiados na fronteira da Bielorrússia com a Polônia. Milhares de pessoas são vítimas do frio, da fome e de uma disputa geopolítica que já matou dezenas. Parece não terminar nunca. Refugiados tentam escapar da miséria, da fome e das guerras no Oriente Médio. Não faz muitos anos, eles enfrentaram a violência da Hungria e da Turquia. Agora, foram atraídos para a fronteira da Bielorrússia com a Polônia e a Lituânia. A Bielorrússia, ou Belarus, é acusada de usar aviões para buscar imigrantes do Iraque, da Síria, da Jordânia e do Líbano, com a promessa de entrada em território europeu. O objetivo bielorrusso seria ameaçar a Europa com a chegada maciça de imigrantes, maior do que a de 2015, que provocou uma crise sem precedentes em muitos países. Esta seria uma forma de pressionar a União Europeia a retirar as sanções econômicas impostas à Bielorrússia depois das denúncias de fraudes na última eleição do presidente Alexander Lukashenko. Mais de 20 mil pessoas estão expostas ao frio, à fome e à falta de água. Tentam ultrapassar as barreiras de arame farpado e dos 15 mil militares poloneses que impedem a passagem. A Polônia, por sua vez, é acusada de violência e de desumanidade no trato dos refugiados que conseguem atravessar a fronteira. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Tiago Sorrentino, mestre em Direito, e também com Júlio Edstrom, doutor em Direito. Muito obrigado a vocês dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o Tiago. Tiago, essa crise que atinge imigrantes e refugiados tem ligação estreita com uma questão, com um problema que existe entre a Belarus e a União Europeia. Você podia nos explicar melhor que problema é esse? Na verdade, nós vivemos hoje uma situação geopolítica e de relações internacionais bastante complicada em razão dos fluxos migratórios, não só os fluxos migratórios próprios da Europa Ocidental, mas também da Europa Oriental e do Oriente Médio. Então, existe uma pressão muito grande para a aceitação de refugiados de regiões em conflito e de regiões assoladas também por outros tipos de problemas climáticos, e acaba levando a uma pressão muito grande naquele ponto onde eles tendem a desembarcar, ou tendem a ter um acesso mais rápido, que é a União Europeia, os países da União Europeia. Então, esse controle de fronteiras, esse controle de fluxo migratório tem trazido realmente muitos desafios para todos os países envolvidos. A questão dos imigrantes é antecedida até por uma disputa mesmo entre a União Europeia e a Polônia, Júlio. E eu gostaria que a gente relembrasse um pouco isso. Eu falo das sanções impostas pela União Europeia à Belarus por causa de questões políticas. Você pode nos falar sobre isso? Desde 2020, a União Europeia vem se posicionando frontalmente contrário ao atual governo de Belarus. As eleições que mantiveram o atual governante foram duramente questionadas. E de 2020 até hoje, nós assistimos uma escalada de sanções por parte da União Europeia. Então, como o professor Tiago colocou muito bem, nós estamos com um problema geopolítico, que é uma visão de mundo capitaneada ali pela Rússia e que apoia Belarus, né, que é conhecida hoje como o último grande ditador da Europa, e uma visão ocidental de uma democracia que passa por transformações. E aí também temos, neste momento, um momento a mais, que é dentro dos fluxos migratórios da humanidade, nós temos como um dos maiores desafios para a nossa geração o problema dos refugiados. E essa situação vem se agravando em países que estão também com muita dificuldade de manter sistemas democráticos, como é o caso da Polônia. Então, tanto Belarus hoje descumpre tratados internacionais de proteção dos refugiados, como parte da União Europeia, que é o caso da Polônia, também vem descumprindo flagrantemente esse tratado. Essa disputa geopolítica, na sua opinião, Tiago, ela tende a se agravar porque há um impasse de fato, né? Sim, pelo menos pelo quadro que nós temos hoje, a tendência é de agastamento maior, de um agravamento dessa situação.
porque você tem diversos pontos de conflito entre as democracias ocidentais, não só representadas na União Europeia, mas também em relação aos países que fazem parte do Tratado do Atlântico Norte, né? A gente inclui nisso os Estados Unidos, e que se relacionam com a Rússia. E como o professor Júlio lembrou, colocou muito bem, Belarus é um aliado histórico da Rússia, e se contrapõe à Polônia, nesse caso, o Polônia, Ucrânia, enfim, que se colocaram numa posição de mais conflito, mais agastamento após o final da União Soviética. E, Júlio, essas sanções impostas pela União Europeia e também pelos Estados Unidos, que são exatamente? Essas sanções que vêm sendo aplicadas pela União Europeia, elas podem ser agrupadas em dois tipos. Primeiro, uma limitação de circulação de altos servidores, altos funcionários públicos da Bielorrússia, né? E também de Belarus, Bielorrússia, e também o congelamento de ativos no exterior. Então, tanto algumas autoridades, algumas organizações, hoje 15 organizações de Belarus têm os seus ativos congelados, como eles também não podem receber recursos de países membros da União Europeia. É sempre importante lembrar que quando um bloco como a União Europeia aplica sanções, nós temos diversos efeitos, mas temos efeitos negativos também, como recrudescimento dos regimes que tentam se proteger. Um dos problemas atuais na fronteira entre Belarus e a Polônia é resultado direto da aplicação dessas sanções, uma vez que a União Europeia, através dos seus observadores, não concordou com o resultado das eleições. Veja, aqui houve uma série de observadores independentes que identificaram flagrantes desrespeitos aos direitos democráticos. Tanto que nós vamos nos lembrar, a população da Bielorrússia, logo após a eleição, saiu às ruas e hoje mais de 30 mil pessoas estão encarceradas em virtude desses movimentos. E, Tiago, essa questão colocou um problema sério para a Polônia. Afinal, o país vive uma crise e está, inclusive, sofrendo críticas internacionais pelo tratamento dado aos imigrantes que atravessam a fronteira. Qual é a gravidade dessa situação na Polônia? É bastante grave. Nós vemos problemas com os fluxos migratórios, na verdade, em praticamente todo o mundo, né? Nós vamos encontrar problemas na Itália e em Portugal, que estão tendo que lidar com a sua população doméstica, né? Com seus nacionais, essa relação com os imigrantes. Lá já não é fácil. E na Polônia, ainda mais, porque a situação interna política deles tem sofrido uma mutação relevante nos últimos tempos e corre em direção a uma maior intolerância. Então, isso causa uma preocupação muito maior. E é possível constatar nas fronteiras que essa preocupação tem fundamento, ela tem comprovação efetiva do modo como essas pessoas estão sendo tratadas. Júlio, tanto a Polônia quanto a Bielorrússia são acusadas de ferir acordos internacionais, inclusive. Esses países podem sofrer algum tipo de sanção internacional por causa do tratamento que estão destinando aos imigrantes e refugiados? Sim, eles podem sofrer sanções internacionais pelas cortes. A Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Justiça já vêm se posicionando nesse sentido. E eu gostaria de pegar o gancho do que o professor Tiago colocou, que todos os países do mundo hoje sofrem devido à crise causada pela Covid. Então, o fluxo migratório, a parte de ser um direito humano, de ser um direito fundamental, de uma necessidade da própria humanidade de receber essas pessoas, eles vêm sofrendo duros ataques exatamente pela dimensão do custo disso. O que nós estamos assistindo e o que é muito perigoso para a sociedade internacional é que nós coloquemos mais pessoas na situação de exceção. São pessoas que não conseguem chegar à Polônia, pelo contrário, são duramente atacados para que voltem para a região de fronteira, mas também já não conseguem mais voltar para a Bielorrússia. Então, eles não têm a proteção do seu estado de origem, da qual eles fugiram, não têm proteção da Bielorrússia e não têm proteção da Polônia. Só cabe à sociedade internacional intervir. A União Europeia tem feito pouco até o momento, mas dentro do pouco que fez, já destinou mais de 700 mil euros para isso.
e é necessário que as autoridades internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, se manifestem para que o Tratado de Proteção dos Refugiados seja protegido nesse momento. Só uma última lembrança, a própria Polônia vem sendo duramente criticada porque aprovou normativas internas para que pudesse fazer a expulsão imediata de refugiados e imigrantes, o que fere de morte os tratados assinados até o momento. E, Tiago, qual é a dimensão do drama humano vivida por essas milhares de pessoas que tentam atravessar a fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia? Qual é a dimensão desse drama? Eu acho que a dimensão nós pegamos pela expressão que o professor Júlio usou, né? Estado de exceção. Nós vivemos aquela situação que foi descrita pelo Giorgio Agamben, em que uma pessoa é colocada fora de qualquer tipo de proteção admissível dentro do direito. Ela se torna uma pessoa que pode ser alvejada, que pode ter qualquer direito, inclusive o direito à vida, à dignidade, destruídas por qualquer outro indivíduo. Então, nós vemos pessoas que não só não têm nenhum amparo mínimo, como nós estamos acostumados a entender, mas que acabam sendo objeto de ataques positivos, de ataques ativos por parte das populações locais, ou seja, as próprias populações locais, seja da Polônia ou de Belarus, acabam se voltando contra essas pessoas, acabam atacando essas pessoas, causando mal. Então, é uma situação mais do que desumana, é mais do que cruel, ela é extrema. Júlio, e que desdobramentos a gente pode prever para curto prazo desta crise na fronteira? Mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da crise que atinge imigrantes e refugiados na fronteira da Bielorrússia com a Polônia. Os nossos convidados são Tiago Sorrentino, mestre em Direito, e Júlio Edstrom, doutor em Direito. Júlio, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Que desdobramentos a curto, médio prazo a gente poderia esperar desta crise na fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia? A curto, médio prazo são situações que a humanidade tem que enfrentar. O primeiro é o fluxo migratório forçado. Pessoas estão deixando o Iraque, a Síria, a países africanos para buscar uma condição melhor na Europa. Ao mesmo tempo em que os países europeus apontam um ponto de exaustão, já não conseguem mais receber essas pessoas, criando duas outras consequências. Primeiro, o aumento da crise das democracias. Nós estamos assistindo sérios problemas nos avanços democráticos que foram construídos nas últimas décadas. Ao mesmo tempo em que também se demonstra maior evidência nas rachaduras de visão de mundo dos blocos ocidentais e orientais, o que vai deflagrar discussões geopolíticas se essas pessoas estão ou não estão sendo utilizadas como instrumentalização de uma crise, ou seja, incentivar a migração de pessoas para a União Europeia, primeiro, para que se canse os serviços públicos daqueles países, como acesso à moradia, saúde, alimentação, e, ao mesmo tempo, o aumento daquelas pessoas que desejam que os seus países saiam da União Europeia, os chamados eurocéticos. Tiago, e que papel tem o Conselho de Segurança da ONU nessa história? Ele teria que intervir, teria que agir, ou ele esbarraria, como sempre, na questão do direito a veto, dessas questões próprias das Nações Unidas? Nós sabemos que o Conselho de Segurança ele é um órgão heterogêneo, né? Ele reúne interesses díspares e muitas vezes inconciliáveis. E nós temos esse grande problema de saber qual é a medida que eles vão, na prática, conseguir tomar, chegar àquele consenso necessário para uma eventual utilização de um instrumento mais contundente, de um instrumento que eventualmente envolva força ou envolva uma sanção que não seja meramente econômica indireta. Então, ele tem um papel importante, ele pode atuar sim,
mas não se sabe, na prática, até onde ele vai conseguir alcançar esse objetivo de acordo com essa composição atual. E, professor Tiago, dentro do que o senhor colocou muito bem, vale a pena lembrar que ainda agora, no mês de novembro, tanto a Rússia quanto a Bielorrússia fizeram exercícios militares em conjunto naquela região de fronteira, demonstrando, né, que a Rússia vem indicando apoios políticos para essa questão, o que leva à discussão que se no Conselho de Segurança teríamos unanimidade que seria necessário para tomar essas medidas, né? Olhando por fora, acredito que não haveria consenso. Exatamente. Esse ponto que o professor indicou é extremamente relevante, porque o que acaba acontecendo? Com a dissolução da União Soviética e o rearranjo das forças locais, a Rússia observa a Bielorrússia com uma importância estratégica enorme, já que ela funciona como um tipo de buffer zone entre a própria Rússia e o resto da Europa. Assim, ela tem um interesse muito forte em manter a aliança e manter um alinhamento bastante fechado com esse país. E a tendência, então, é de apoio e até de ditar a própria política, né? Então, por isso que eu disse que, embora na teoria exista um instrumento, como o professor colocou, na prática, a gente não sabe até onde ele vai ter efetividade. Júlio, o Tiago citou regimes autoritários. A gente poderia dar exemplos? Hungria, Polônia, governos em ambos os países foram governos eleitos na esteira, de certa forma, da xenofobia. Isso podem ser citados ambos como exemplo? Sim, eu acho que nós temos que voltar, às vezes, a entender as etimologias. Quando nós falamos estrangeiro, é aquilo que é estranho. O professor Tiago colocou muito bem. Os recursos públicos, eles são finitos. Você tem que fazer uma escolha entre fazer alocação para A ou para B. Na dúvida sobre isso, nos problemas sociais que se agravam em todos os continentes, né? Podemos citar exemplos, inclusive, aqui da América Latina, é necessário que se verifique que o fluxo de pessoas é um direito humano, é um direito essencial, mas ele deve ser calibrado, o professor Tiago colocou muito bem, ele deve ser calibrado para que se evite os extremismos. Evitando-se os extremismos, nós mantemos as democracias fluindo. As escolhas entre uma agenda A e uma agenda B são normais, os países europeus já consolidaram isso. O que deve ser evitado é causar um estresse social tão grande que as pessoas tenham que se refugiar em ideologias extremas que levaram a Europa e o próprio mundo a um desespero total na década de 30 do século passado. O evento atual não é uma novidade. A dimensão que se tomou, principalmente depois dos anos 2000, e eu vou citar novamente aqui os dados do Acno, 85 milhões de pessoas, é um problema de toda a humanidade. Ele não vai conseguir ser saneado por um único Estado. Primeiro, porque ele não tem condições. Segundo, porque a dimensão é enorme. O professor coloca Portugal, se eu não estiver enganado, Portugal são 20 milhões de habitantes, 85 milhões de pessoas, onde é que nós vamos fazer a alocação dessas pessoas? Todo direito ele necessita de recursos. Recurso não quer dizer dinheiro, né? Podem ser pessoas, parcerias, etc. Mas como eu vou dar qualidade de vida para milhões de pessoas que chegam todos os dias à Europa? Os Estados Unidos vêm demonstrando esse estresse e cada vez com uma política maior de repressão à migração. Então, todos os continentes hoje sofrem com essa situação e a humanidade precisa pensar como um todo, porque senão esse problema só tende a se agravar. Tiago, lá atrás nós falamos meio que rapidamente sobre o Brasil. Acho que a gente precisa falar um pouco mais. Historicamente, o país tem uma tradição de receber imigrantes. Isso se deu ao longo do fim do século XIX, começo do século XX, ao longo de muitos anos e mais recentemente, em crises internacionais, absorveu imigrantes do Haiti, da Síria e de outros países. O Brasil tem uma política correta nesse aspecto. Do ponto de vista histórico, a gente sabe que sim. Mas hoje, o caminho que nós estamos percorrendo está correto? É difícil você fazer um julgamento de tudo ou nada, né? Dizer se está correto ou incorreto. Eu acredito que a política brasileira atual possui pontos virtuosos, ela não é completamente errada, mas, evidentemente, ela também pode ser melhorada e nós temos que sempre procurar formas de sugerir essas mudanças alvissareiras, né?
para um campo melhor. O que nós estamos vendo agora, surgir agora no país, é algo que, pelo menos, não tinha uma relevância tão grande, é justamente esse sentimento de xenofobia que o professor Júlio colocou. Já nós encontramos em manifestações, seja na imprensa, seja nas redes sociais, em círculos de amizade, algumas indicações de que parte da população brasileira tem se colocado de um lado mais nacionalista contra estrangeiros como regra geral, entendendo que eles estão tomando o espaço do nacional, do brasileiro. E isso é extremamente perigoso. Isso leva ao ressentimento, e o ressentimento leva à adesão a um movimento que vai justificar a utilização mais gravosa de meios desumanos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Júlio, e você, como é que avalia o papel que o Brasil e os brasileiros têm protagonizado nessa crise toda? Eu gosto de pensar como Ariano Suassuna definiu, né, ser um realista esperançoso. Se nós pararmos para olhar, em regra, o nosso país tem sérios problemas para efetivar políticas públicas. Quando a gente compara educação, saúde, nós temos muitos problemas para resolver para a nossa população. Esses problemas, eles são transportados para os fluxos migratórios. Se nós não temos hospitais para atender a nossa população, os imigrantes que vêm para o Brasil passarão ainda maior problema. É importante contextualizar que muitas vezes no Brasil nós temos algum hábito de estudarmos a língua inglesa, um hábito talvez um pouco menor de estudarmos a língua espanhola, mas como é que nós vamos conviver com sírios, com curdos, com afegãos? Então, é preciso que a política pública seja mais inclusiva, tanto para a nossa população, quanto para os imigrantes que chegam ao Brasil. É claro que, com isso, eu não estou negando as minhas frases anteriores de que política pública carece de recursos. Então, nós vamos ter que dimensionar isso enquanto sociedade, para que não haja o que o professor Tiago colocou muito bem, ressentimento da população. Nós fomos formados muito bem por diversas migrações, recebemos muito bem e temos essa tradição. Agora, precisamos transformar essa tradição de receber bem em políticas públicas de qualidade. Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação de Tiago Sorrentino, mestre em Direito, e de Júlio Edstrom, doutor em Direito. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.